Olá, meus queridos! Então, nessa semana, nós vamos terminar de falar da nossa tabela periódica. Lembram que nós conhecemos a tabela, vimos as divisões, vimos o que consta na tabela periódica. Agora, nós vamos ver que na tabela periódica nós também podemos predizer algumas características, alguns padrões, né? Perceber que quando está descendo, aumenta o tamanho, quando está subindo, aumenta a eletroafinidade, enfim, características que nós chamamos de periódicas, tá bom? E também vamos saber que existem características aperiódicas. Então, nosso módulo 3 vai ser a nossa aula de hoje. É um módulo muito simples, muito tranquilo, bem curtinho aí do livro de vocês, tá bom? Então, a semana será bem tranquila. Bom, queridos, como eu falei para vocês, propriedades periódicas são propriedades que seguem um padrão na tabela periódica. E esse padrão é em relação ao período. Vocês lembram que o período da tabela periódica são as camadas. Então, acontece que essas propriedades elas vão crescendo ou diminuindo de acordo com o período, tá bom? Então, as propriedades periódicas são aquelas que se repetem periodicamente, crescendo ou decrescendo em cada período. Por isso que a tabela é chamada de tabela periódica dos elementos. Quais são essas propriedades periódicas? Raio atômico, volume atômico, energia de ionização, eletroafinidade ou afinidade eletrônica, eletronegatividade, densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Todas essas existem um padrão que a gente vai conhecer na aula de hoje, tá bom? Mas antes da gente ver esses padrões, a gente só vai ver que também existem propriedades que são aperiódicas, que a gente não consegue ter um padrão na tabela periódica a seguir, tá? São propriedades aperiódicas, aquelas que não se repetem periodicamente, crescendo conforme o número atômico. Então, não seguem um padrão de acordo com os períodos lá da tabela. São elas massa, calor específico, dureza e índice de refração. Tudo bem? Então, vamos começar a ver como é que é o padrão na tabela, começando pelo raio atômico. Queridos, o raio atômico, ele é basicamente o tamanho do átomo. Nós não temos como medir exatamente o tamanho do átomo, mas disse que o tamanho do átomo, ele é aproximadamente a distância entre dois núcleos de átomos próximos, tá bom? De átomos que estão ligados quimicamente. Então, digamos que nós temos aqui uma ligação química, então o tamanho do átomo ele é medido pela distância entre esses dois núcleos que estão aí ligados, tudo bem? E aí, esse tamanho do átomo, observou-se que ele segue um padrão. Qual é esse padrão? O primeiro padrão é que quanto maior o número de níveis, maior o raio. Quem são os níveis? São as camadas. Então, quanto maior a camada, maior o átomo. Ou seja, na camada 1, o átomo é menor. Na camada 7, o átomo é maior. Temos também o número de prótons. Quanto maior o número de prótons, menor o raio. Ou seja, queridos, aqui a gente lembra que começa, então, o nosso número de prótons, que é o número atômico. Então, digamos aqui que eu tenho o elemento com o número de prótons 1 e aqui 2. Quem que é o maior? O maior vai ser sempre o menor raio, tá bom? Então, se o 2 é o maior número de prótons, então significa que o elemento aqui do 2 vai ser menor do que do 1, tudo bem? E aí, com isso, a gente pode criar uma seta, né? Uma seta de sentido, de indicação do tamanho dos átomos. Qual é essa seta? Qual é essa indicação? Que o raio atômico, ou seja, o tamanho do átomo, ele vai aumentar de cima para baixo na tabela periódica, ou seja, os elementos de baixo são maiores, e ele vai da direita para a esquerda, ou seja, estes elementos aqui são maiores, tá bom?
Aí, gente, nós vamos pensar que a gente viu na tabela o que é para um átomo comum, né? Um átomo neutro, que é aquele que tem o mesmo número de elétrons e de prótons. Só que a gente lembra que às vezes esse átomo ele forma um cátion e às vezes ele forma um ânion. Quando ele forma um cátion, o que acontece? Ele perde um elétron, não é verdade? Então, olha só, aqui nós temos o exemplo ó, do sódio, ele lá com todos os seus elétrons na eletrosfera. De repente, ele perde um elétron e aí o que acontece? Ele fica menor, ele perde essa camada aqui, ó. Ou seja, em termos de raio, o cátion, ele é sempre menor do que o do seu átomo correspondente. Aqui também, ó, eu tenho magnésio, perde 2 elétrons e aí o seu raio fica menor. Ou seja, em termos de tamanho, o átomo ele vai ter um tamanho maior do que o seu cátion correspondente. Agora, o ânion vai ser o contrário, queridos, porque o ânion ele ganha elétrons. Então, olha só, aqui eu tenho nitrogênio na sua forma atômica normal. Aí ele ganha elétrons. O que acontece? A camada eletrônica dele cresce, logo ele vai ter um tamanho maior, um raio atômico maior. A mesma coisa aqui o polônio, ó. Ganhou elétrons, ficou maior. Ou seja, quando se trata de ânion, o tamanho do átomo ele vai ser menor do que o do seu ânion respectivo. Tudo bem? E quando a gente tem uma série de elementos químicos que são isoeletrônicos. Isoeletrônicos, professora, lembram que iso é igual. Então, significa que tem igual número de elétrons. Uma série de elementos químicos com igual número de elétrons, ó. Todos com 10 elétrons. Como é que a gente vai saber quem é maior, quem é menor? Então, olha só, em uma série isoeletrônica, quanto maior o número de prótons, menor o raio. Como eles têm o mesmo número de elétrons, não tem como a gente saber, a gente vai olhar lá para o núcleo, lá para os prótons. Então, quem tem maior número de prótons vai ser o maior átomo. Olha só, digamos aqui, quem é que tem o maior número de prótons? Magnésio. Ó. Então, magnésio vai ser maior que sódio, que vai ser maior que o neônio, que tem 10, que vai ser maior que o flúor, que tem 9, que vai ser maior que o oxigênio, que tem 8, que vai ser maior que o nitrogênio, que tem 7. Tudo bem? Então, a gente, quando tem espécies com o mesmo número de elétrons, a gente vai olhar para o número de prótons. Saindo, então, agora do raio, vamos para a nossa energia de ionização. O que é a energia de ionização? Queridos, quando o elétron ele precisa saltar de nível, ele precisa de energia para isso. Para que ele consiga saltar de uma camada para outra, ou mesmo saltar de um elemento químico para outro, lá na parte de doação de elétrons, ele precisa receber uma energia para isso acontecer. Essa energia é justamente a energia de ionização. Então, a energia de ionização é a quantidade de energia necessária para remover os elétrons de um átomo. Essa energia ela vai ser, na tabela periódica, né, na periodicidade, o oposto do nosso raio. Então, ela vai crescer de maneira oposta. Logo, vocês lembram que o raio ele ia de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, a energia de ionização ela vai ser de baixo para cima, que ela vai crescer na tabela periódica, e agora da esquerda para a direita. Tudo bem? Agora, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, né? Como é que acontece? A eletroafinidade, primeiro, ela é energia liberada quando o átomo captura um elétron. Então, quando aquele átomo ele precisa ganhar elétron, ele vai capturar o elétron do outro, ele precisa de uma energia, que é essa energia aqui, que é a energia de eletroafinidade. Vai acontecer igual o nosso caso anterior, também vai crescer de maneira oposta ao raio. Ó. Então, dá para a gente gravar aí, ó, de baixo para cima, da esquerda para a direita.
Aí nós vamos para eletronegatividade. A eletronegatividade é a força de atração entre os elétrons de uma ligação química. Queridos, então quando os elétrons precisam se ligar, eles precisam ter uma força de atração. Essa força de atração é a eletronegatividade. Ela também vai seguir os mesmos padrões, que é o contrário do raio. Então, tá aí 3 seguidos que seguem a mesma periodicidade. Então, fácil para a gente memorizar, né? Então, aqui a eletronegatividade também vai de baixo para cima, da esquerda para a direita. A única diferença, queridos, é que neste ponto, os gases nobres eles não vão contar. Porque os gases nobres eles não possuem essa energia aqui de eletronegatividade, porque eles não têm a tendência a se ligar, eles já são estáveis, tá bom? Aí nós vamos para a eletropositividade. A eletropositividade, ela é exatamente o contrário da eletronegatividade. Então, se a eletronegatividade era a atração entre os elétrons, a eletropositividade vai ser a capacidade de formação de cátions, ou seja, de perder esses elétrons, de não se alinharem com esses elétrons, tudo bem? E aí, como ela é o oposto da eletronegatividade, aqui a tendência vai ser o oposto. E a gente pode perceber que a tendência dela vai ser, então, igual à tendência do raio. Então, vai de cima para baixo, que ela aumenta, e da direita para a esquerda. Próximo é a densidade. A densidade, ela vai aumentar conforme o número de massa e vai aumentar conforme a extremidade nos períodos. Queridos, observa que aqui eu tenho uma configuração diferente, ó. Nós temos a seta vindo da extremidade para o centro, ó, nas duas pontas. Significa, então, que a minha densidade ela é maior no centro, ó. A área central tem a densidade maior do que as áreas de extremidade. E nos grupos vai de cima para baixo, tudo bem? Próximo é o volume atômico. Queridos, o volume atômico, vocês lembram que é a relação de massa e densidade, tá bom? É o volume ocupado por uma quantidade fixa de números atômicos. A gente já estudou, na verdade, essas propriedades de densidade, de volume. Agora a gente só está vendo como é que a gente pode prever elas na tabela periódica, tudo bem? Então, ao contrário lá da nossa densidade, que ela era maior aqui no centro, o volume ele vai ser maior nas extremidades. Ó. Nas extremidades ele é maior, no centro ele é menor. Porém, em relação aos grupos, segue o mesmo padrão de cima para baixo. Por último, nós vamos ver aqui a temperatura de fusão e ebulição, tudo bem? Olha só, observem, ó, elas vão ser maiores aqui para o centro, próximo ao tungstênio, e elas vão ser maiores de baixo para cima, tudo bem? Gente, por que a gente está estudando isso, professora? Quem é maior de cima para baixo, de baixo para cima, de lado para o outro? Eu não entendi direito. Queridos, algumas questões, elas vão perguntar de vocês as propriedades de relação com um elemento e outro, somente de você olhar para a tabela periódica. Por isso que você precisa aprender isso. Então, por exemplo, se a questão ela falar assim para você, eu quero saber quem possui o maior número de temperatura de fusão, né? Eu quero saber se é o carbono ou o tungstênio. E aí, mesmo se você não souber dos dados, você consegue verificar através dessas tendências periódicas. Então, a gente percebe que as tendências periódicas, elas são importantes para isso. Digamos que eu pergunto, quem é maior, o oxigênio ou o ferro? Você não tem o tamanho dele, mas você pode olhar para a tabela periódica, lembrar lá de como é que é a tendência periódica e responder essa pergunta, tá bom? Por isso que é importante. E os exercícios de vocês do livro, eles vão justamente brincar em relação a essas perguntas, tá? Vai perguntar de você quem é maior, quem tem temperatura maior, quem tem raio maior, e assim vão ser as brincadeiras. Vão pedir para você colocar em ordem de raio, em ordem de eletroafinidade, de eletronegatividade, tudo bem? Então, leiam, queridos, o livro de vocês, tá bom?
O livro tá bem explicadinho, são poucas páginas para ler, tá? Não tem por que ter preguiça. Depois tentem responder as atividades de vocês. Se tiverem alguma dúvida nas atividades, me procurem, tá bom? Corram lá para as atividades, é das páginas 37 até a página 41, tá bom? Bem tranquilinho. Um abraço para vocês, estou à disposição e até o nosso vídeo da semana que vem.